Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast. Ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer, muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está a nossa convidada de hoje, a Verónica Pereira, uma mulher que fez da palavra um ato de resistência e cuidado. É, ou já foi, jornalista, comunicadora e ativista com um percurso entre Portugal e Angola. Foi diretora do Novo Jornal e hoje integra projetos que cruzam direitos humanos, identidade e transformação social. Nesta conversa pretendemos ir além dos cargos e conhecer a Verónica que se emociona com uma história bem contada, que acredita no poder da palavra e que sabe que comunicar é, acima de tudo, um gesto de verdade. Bem-vinda, Verónica. Obrigada. Depois desta introdução, eu acho que não tenho mais nada a dizer. Como assim? Tens com certeza muita coisa a dizer e nós estamos muito curiosas e muito felizes por te receber neste nosso novo espaço. Hoje sem mofete. Nós normalmente quando nos encontramos é com mofete. Com mofete, é verdade. Saudades! Paula, sinceramente. Já nos estou a ver a apanhar o avião para ir visitar a Verónica, Luanda. Sim, bora. Sem dúvida, sem dúvida. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Verónica, já sentiste medo de contar a verdade? E o que é que fizeste com esse medo? Talvez quando era criança. Agora, crescendo, acho que esse medo não existe no sentido em que se eu não contar a verdade eu também não tenho paz. Então é mais a sensação de ficar com aquilo que me perturba do que ter medo de contar o que quer que seja. Então, para mim é sempre a ideia de que a verdade liberta, não é? E então não me causa medo. Quando era criança, sim, tinha aquelas traquinices que fazia, que ficava ou ia-me deitar mais cedo, a fingir que estava doente. Mas é próprio. Mas agora, à medida que fui crescendo, é mais a necessidade de me libertar contando a verdade do que propriamente ter medo de contar o que quer que seja. E o que é que te perturba neste momento? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Sobretudo a minha condição enquanto mulher. E não falo de uma maneira particular. Falo de todas as mulheres iguais a mim. E quando me refiro iguais a mim é com a mesma tonalidade de pele. E como isso também marca as nossas vidas de uma maneira muito particular e também limita-nos muito em muita coisa e continua a limitar-nos porque na verdade há muito pouco trabalho feito por nós e também pela sociedade em que nós estamos. Eu estou em Luanda, mas é a mesma coisa que na Europa, para que cada uma destas mulheres que eu represento tenha um pouco de liberdade. Tu dizes que é a mesma coisa, desculpa estar a interromper. Nós, quando ouvimos falar na realidade africana em relação à igualdade de género, criamos sempre uma ideia que é pior. Aliás, em relação a tudo, em geral, cá, neste contexto, existe uma percepção muito negativa. Tu vieste desta realidade, desta sociedade, foste para Luanda e estás aqui a partilhar que existe aqui um encontro em termos dessa afirmação de género. Que encontro é esse? É um encontro triste porque, na verdade, imagina, eu venho de uma realidade em que a sociedade é patriarcal, não vejo diferenças na sociedade portuguesa nesse aspecto.
numa realidade em que as mulheres aceitam tudo e têm que aceitar tudo, aceitar traição, aceitar desrespeito, aceitar ser tratada como um objeto. Sinceramente, daquilo que me é dado a perceber, até mesmo entre a juventude hoje aqui em Portugal, eu vejo isso nos jovens namorados, como eles se relacionam e como estas dinâmicas persistem. Então não vejo muitas diferenças. É facto que, possivelmente porque numa sociedade africana as coisas se calhar são mais às claras, aqui um pouco mais recatado, mas isso não quer dizer que não aconteça na mesma proporção e grau, não é? Então acabamos por estar ainda muito, talvez muito adormecidos em relação à necessidade que existe para lutar por uma africanidade que liberta. Neste momento, em várias circunstâncias, eu vejo-me a analisar aquilo que é a africanidade e como, enquanto sociedade angolana, que é muito assimilada, vai buscar coisas da africanidade que lhe convém, e normalmente quem vai fazer isto é o homem. Eu também quero fazer isso enquanto mulher, porque há coisas na africanidade que hoje, à luz daquilo que são os direitos humanos e até mesmo direitos fundamentais, não se aplicam e que são alterados, e os homens fazem isso com naturalidade. Não vêm com aquelas, não, isto é tradição, isto é cultura. Não, quando fere, quando viola os seus direitos, os homens souberam mudar. Então é esse direito que eu também quero ter, enquanto mulher, enquanto africana, é isso que eu quero para mim também, e para todas as mulheres que eu represento. E quem é a Verónica quando ninguém está a ver? Esse é. Eu acho que não sou muito diferente, mas isso é um bocado suspeito, não é? Na verdade, eu acho que não sou assim tão diferente. Eu acho que sou capaz de ser mais dura comigo, mas depois também faço aquele trabalho, ok, tu não és tu que controlas o mundo, então deixa-te ir com as coisas e ver o que é que acontece sem estar a estressar ou muito ansiosa por causa das coisas. Mas eu sou, ainda há uns tempos atrás tenho estado a pensar muito nisto, porque eu sou filha de mãe angolana, pai cabo-verdiano, nascida em Portugal. E como é que é? Funge na cachupa? Na cachupa. Isso é uma mistura horrível, mas nunca iria experimentar uma coisa dessa. Nem tentaste, estás aí a dizer. Não. Eu também não. Não, enfim. Há limites. Nem pensar. Mas eu vejo-me muitas vezes em terra de ninguém. No que consiste a encontrar o meu espaço enquanto esta pessoa que tem estas diferentes influências, que eu vejo como riqueza, mas depois quando eu me desloco a cada um destes polos, digamos assim, eu não sou aceita em lado nenhum. Então é uma sensação assim, muitas das vezes a pensar em mim como pessoa, e aquilo que é o mais profundo de mim é esta mistura, é esta confluência de culturas e de... Hoje em dia estou a viver em Luanda, estou a viver já há 16 anos, não é o suficiente para estar devidamente integrada, e também por questões que têm que ver com género, também que eu já falei aqui, porque pronto, uma mulher independente a exercer um cargo com alguma exposição não é assim tão bem aceite. Se não for casada, se não cumprir todos aqueles passos que a sociedade diz que tem que cumprir. Então eu vejo-me neste espaço uma pessoa que está neste espaço, e no meu eu profundo eu vejo-me esta pessoa muito curiosa para já começar a afirmar coisas que sejam de encontrar-me em cada um destes passos da maneira como eu quero e bem entendo, com a liberdade que eu acho que mereço. E com uma necessidade muito grande também de reconstruir narrativas próprias, e também daqueles que fazem parte deste grupo de pessoas que quase que estão assim meio na terra de ninguém. Sentes-te muito escrutinada por seres uma mulher
a viver numa sociedade que reclama muito mais do que a portuguesa essa vida de mulher casada com filhos. Portanto, toda essa pressão social que eu senti, também estive em Angola, a Georgina também, embora a Georgina noutra configuração, sim, noutra. Mas essa pressão está muito mais presente do que cá em Portugal, eu diria. Como é que tu lidas com isso? Sinceramente, eu não lido. Eu cortei, que é para a maneira mais fácil de sair dessas situações em que permanentemente tu tens familiares que vêm com essas conversas, e eu estabeleço aquilo que são limites de convivência, por exemplo, também de conversas. Normalmente houve uma tentativa, há sempre, não é? Mal chego, conheço logo a família e é logo a primeira coisa que aparece, e eu encaminho, como é o lado da minha mãe, encaminho para a minha mãe e digo assim: é a tua família, tu tratas. Porque são muito matchmakers, não é? Sim. Tem sempre alguém perfeito para nós. Ou então a mesma crítica, a mim foi logo desde o início aquela que: mas tu trabalhas demais, só trabalho, não dá. Tu tens que fazer outras coisas, tens que olhar mais para outras áreas, por exemplo, casa, família. Sim, assim não casas. Quem é o homem que quer uma mulher tão independente? Os homens são os piegas, não conseguem lidar com os fracos. Eu costumo dizer, os fracos não conseguem lidar com isso. Mas são a maior parte, então. Então, mas pronto, olha, temos é o que é, mas realmente eu noto isso como uma grande fraqueza, porque um homem que esteja seguro de quem ele é e da sua masculinidade não vai temer uma mulher que admirou exatamente por essas mesmas qualidades. Exato. Depois é como é que encontramos este equilíbrio. Mas enfim, isso também é outro tema, é outro percurso. Tu falaste de assumir uma posição de relevo, e já aqui falámos já estiveste na direção do Novo Jornal, e que pressupõe um contexto bastante exigente. Que marcas é que te deixou? Já falaste como mulher e como profissional. Que marcas? Muito negativas. Olha, nós aqui trocamos olhares quando esta pergunta saiu, porque nós conhecemos-nos dessas aventuras. Pronto. É verdade. E eu senti que esta era uma pergunta que deveria ser feita. Portanto, sim. Obrigada, Georgina. Não, eu digo, eu acho que eu na altura tinha 36, 37 anos. Eu achava que ainda podia mudar o mundo. Era muito ingênua. E de facto tinha aquela energia muito de ok, bora lá começar a trabalhar, e isto vai acontecer, isto vai mudar. E eu não tinha noção do que era exercer um cargo de direção num país como aquele, num contexto político terrível. Eu fechava o jornal à quinta-feira, sexta-feira de manhã, ficava durante a manhã toda a olhar para o telefone à espera de quem é que me vai telefonar desta vez, a queixar-se, eventualmente até a ameaçar, e era terrível. Eu vi-me durante a primeira fase não, mas a partir daí muito tempo a carregar um peso maior do que eu, muito maior do que eu, e uma exigência como mulher, de eu ter que fazer uma série de coisas e ter que estar sempre com a face ou com a postura ou determinada postura de acordo com aquilo que eles achavam que eu deveria estar e ser e fazer. Então, para mim foi uma experiência má nesse sentido, de ter que corresponder a uma série de coisas que se me fosse dado a escolher eu não iria fazer, e também não acabei por não fazer porque eu depois demiti-me, mas foi muito bom também porque fez-me crescer, mesmo que a experiência tenha sido má. Hoje olho para trás e com certeza não seria a mesma pessoa se não tivesse passado por tudo aquilo. Na altura foi muito, muito exigente do ponto de vista físico até e de saúde. Eu passava montes e isto não era uma coisa de luxo, era mesmo por necessidade, mas massagens, acupuntura, uma série de coisas, tudo para aliviar stress e relaxar, e eu nunca relaxava. Então foi muito naivo da minha parte, muito ingênua, pensar que seria possível fazer diferente.
Eu tive 2 anos nessa posição e depois acabei por sair, e quando saí o mundo saiu das costas e foi fantástico. Ganhaste outra vida. Sim. Ganhaste outra vida e agora estás a defender direitos humanos. Com o Mosaico, o Instituto para a Cidadania, onde tu assumes a coordenação na área da comunicação. É como mudar de lado, de alguma forma? Eu acho que eu nunca mudei de lado, na verdade. Eu acho que, lá está, eu era muito naiva pensando que fazendo jornalismo eu estaria a fazer aquilo que na minha cabeça estava de acordo com os meus princípios, aquilo que eram os meus valores. Quando eu percebi que não estava a fazer, eu saí. E então quando eu vou para os direitos humanos, a sensação é que ok, é uma área em que eu posso crescer também e coadunar esta parte de princípios, valores e até acrescentar mais. E então foi bastante, para mim está a ser, eu já estou há 7 anos no Mosaico e está a ser uma experiência boa. No sentido em que eu comecei como pessoa que está a trabalhar na comunicação só, e depois começo a sair para as províncias, a fazer parte de pesquisas e depois a apresentação de resultados às comunidades, e depois, além de fazer coberturas, também dar formação, quer dizer, já meter a mão na massa, fazer coisas que já não devo, se calhar. Sempre, isso sempre. És mais tu? Sentes que és mais autêntica agora nesta função? Sim, sinto também um encontro com aquilo que se calhar eu não sabia, mas estava dentro de mim desde muito criança. Há pouco falavas-me se eu tinha aquela coisa, a sensação de escrutínio. Desde criança que eu sou escrutinada. Eu passei toda uma infância em Portugal, não é? Infância, eu saí daqui com 30 e tal anos, portanto. Sim. Uma vida. Sim. Infância, adolescência, juventude. Sim. Mas a minha infância foi bastante. E isso é uma coisa que lá está, também tem que ver com esta necessidade que eu tenho de começar a afirmar certas coisas e construir narrativas que sejam diferenciadas. E então eu quero dizer que, enquanto criança, eu era aquela criança que vivia num bairro de lata e saía desse bairro de lata e ia para um colégio privado estudar. E eu muitas das vezes, enquanto criança eu não pensava assim, como é óbvio, mas muitas das vezes já adulta ponho-me a pensar como é que era sair do bairro de lata, atravessar, encontrar o asfalto e atravessar aquilo tudo com a cabeça erguida. E que construção é esta que me foi dada ou que me foi incutida para que me permitisse nunca... Porque eu ainda hoje pergunto à minha mãe, mas mãe, eu nunca cheguei a casa e perguntei, tipo, ou queixei-me e disse, os meus colegas são melhores do que eu, ou sei lá, eu também quero ter uma casa como a deles. Ou a minha mãe disse, não, nunca. E eu também não me lembro disso ter acontecido. Então é um pouco esta construção de achar-me sempre, independentemente do sítio onde eu vivia, sempre me achei uma pessoa digna, e isso tinha que ver com esse lugar que é visto mais como um lugar de insegurança, de insalubridade, que nós sabemos, mas também é um lugar, para mim, mais importante, é o lugar de pertença. E um lugar em que eu me senti integrada, e um lugar que me deu um sentido de comunidade e também uma cultura e uma ancestralidade só ali naquele bairro, em que em momento nenhum eu sentia medo ou insegurança ou para mim foi uma vivência que me marcou muito e que desde cedo incutiu em mim estes princípios que tinham que ver com dignidade, tinham que ver com respeito por mim mesma e exigir esse respeito dos outros, tinham que ver com proteção, porque os meus pais, eles sabiam, não é? Porque eles é que me inscreveram naquela escola. E eles prepararam para isso também, mas sempre com essa lógica de que, ok, tu és uma pessoa tão merecedora como as outras,
e tens que caminhar com a tua cabeça erguida e ir aos sítios não como uma vítima, mas como uma pessoa que também merece estar nesses espaços, usufruir do conhecimento e da aprendizagem que esses espaços proporcionam. E porquê é que decidiste ir para Angola? Mera questão prática, no sentido em que Portugal estava em crise. Tínhamos acabado de sair de um subprime e a nível de emprego na comunicação social ou era, não sei se ainda é uma lástima. Eu na altura não sabia, mas agora eu posso dizer que eu nunca iria fazer aquilo que fiz em Angola em Portugal. Nunca faria parte de um projeto de criar um jornal, o primeiro jornal económico, o Expansão, em Angola. Exato. Nunca faria parte desse grupo e depois também integrar iniciativas como a renovação de uma revista e também ser diretora de uma revista e depois a seguir a ser diretora de um novo jornal. Todo esse percurso em Portugal seria impossível. Então, naquela altura, eu estava em meio de estágios. Após a faculdade, montes de estágios em que recebemos só o dinheiro do transporte e alimentação, e comecei a trabalhar com uma pessoa que tinha um site angolano. Não tinha relação nenhuma com Angola, a minha família já está aqui há mais de 60 anos, então Angola estava um pouco distante, tenho mais proximidade com Cabo Verde. E então para mim foi uma decisão mesmo de oportunidade de emprego e a possibilidade de crescer e fazer carreira, que eu não teria aqui de modo nenhum. Mas uma vez lá, percebeste, porque tu falaste a palavra ancestralidade há pouco, sentiste que, ok, era a oportunidade, mas estar em Angola não te ajudou a conectar com essa parte que não existia tanta conexão com essa parte ancestral? Georgina, como boa angolana que és, sabes que não. Porquê? Porque Angola, não vou falar Angola, vou falar Luanda. Eu não sou angolana. Ah, não? Não, peço eu desculpa. não sou angolana. Ok, peço desculpa. eu sou portuguesa cabo-verdiana. Nós estivemos lá, enfim, mas sim, nós tivemos muitos anos lá, sim. Ambas sem essa raiz, digamos assim. Ok. Exato. Mas essa conexão com a ancestralidade em Luanda, não vou falar de Angola toda, porque existem ainda resquícios e não só resquícios, também vivências com maior conexão com essa ancestralidade, mas em Luanda particularmente, e quando falamos de Luanda falamos do centro de decisões, governo, tudo, né? Tudo. A cabeça é colonial. Sim, pronto. Era. Ok. Então há uma assimilação total. Eu sou avaliada pelo meu tom de pele. Exato. Daquilo que nós chamamos de colorismo. Exato. E há uma luta que, enquanto pessoa, no caso defensora de direitos humanos, o que eu tento trazer também é esta questão de nós tratarmos deste assunto. E nós percebermos o que é que nos aconteceu, porque nem sequer existe essa curiosidade de perguntar, ok, porque é que nós nos diferenciamos assim? Eu realmente era ignorante em relação às diferentes tonalidades e aos nomes que cada uma delas tem. Eu cheguei lá e começaram-me a chamar coisas que eu não vou repetir aqui, mas coisas que eu ficava a olhar, mas isso é o quê? Exato. Não me faz sentido. Na Europa toda a gente é negra, ponto. Não tem 70%, eu estou a falar de chocolate agora. 70%, 50%. Se bem me lembro, tu gostas bastante de chocolate negro, não é? Claro, essa coisa. Continua. E é mais saudável também. Sim. Então ali eu não encontrei nenhuma raiz, digamos assim, porque não existe. E nós de facto temos de fazer esse trabalho e no Mosaico temos estado a insistir um pouco nesta agenda, neste tema, porque também entendemos que trabalhar direitos humanos com pessoas desumanizadas é muito mais difícil. Nós estamos agora a completar 50 anos de independência e Portugal tem uma atitude muito, como é que eu ia dizer, sacudir a água do capote, num certo sentido, porque diz, ok, nós demos a independência e agora não temos nada a ver com isso.
Não tem muito a ver com isso. E não deram nada, nós Não. conquistamos, tá? No A questão é essa, conquistamos. Sim. Com muito sangue, Sim. com muita luta, portanto, todas essas batalhas que travamos e a continuidade dessas lutas para mim vem justamente de honrar essa ancestralidade que deu a vida para que nós estejamos aqui hoje. Mas eu gostaria que, para nós estarmos mais seguros em relação a essa conquista, que eu não nego que seja uma conquista, eu gostaria que todo o processo de negociação, da entrega do país, digamos assim, fosse transparente e claro, de parte a parte. Que eu não creio que tenha sido até hoje. Já existem algumas obras publicadas que trazem ali um pouco dos bastidores e aquilo que aconteceu, mas não é à toa que depois da independência Angola começou uma guerra civil. Exato. Então houve ali, e também a retirada de Portugal pressupôs também o armamento ou a continuação do armamento de um determinado grupo. Então há ali diferentes nuances que eu acho que têm que ser esclarecidas primeiro e têm que ser transparentes para nós então assumirmos a coisa, ok, isto foi uma conquista, mas com coisas boas e más de um lado e do outro, naturalmente, mas o que me faz mais espécie é esta ideia de sacudir a água do capote, no sentido em que, ok, entregámos o país e agora não temos mais nada a ver com isso. Não. Hoje os resquícios da colonização persistem. E de que O maneira? governo que nos governa hoje em Angola é colonial. O modelo económico que nós temos é colonial, de exploração pura e dura. O olhar que cada um desses tem sobre nós, enquanto povo, é de pessoas indígenas. Então, quando nós tivemos um colono que separou e estratificou a sociedade, essa estratificação persiste até hoje, porque são coisas que não se apagam de um dia para o outro e não é um mero assinar de um acordo em alvor que vai alterar essa realidade. Hoje nós nos estratificamos de acordo com o tom de pele. Ainda persiste a ideia de que quem é mais claro tem acesso a benefícios e é privilegiado em relação a todos os... Então, quem é mais escuro fica sempre... não se coloca em pé de igualdade e fica sempre com uma sensação de inferioridade em relação aos outros e quer sempre ascender, e a primeira coisa que faz, se repararem, isso é muito comum, a primeira coisa que alguém que tem uma tonalidade mais escura faz quando atinge determinado patamar é deixar a mulher negra e arranjar a mulher mais clara. Sim. Então infelizmente é real. E eu estou a ouvir e estou... Quando estavas aqui a partilhar, não é, a ignorância que tinhas antes de ir para Angola sobre uma série de comportamentos, não é, sobre estas atitudes tão coloniais ainda, e eu estava a refletir sobre o meu próprio processo, que também foi muito, muito parecido. O que é que Angola te ensinou sobre Portugal? Ensinou-me uma coisa que eu lá está, por causa do meu passado, eu indignou-me muito perceber que o racismo é um tabu. Indignou-me muito perceber que a forma como alguns portugueses que até eram meus colegas, que fomos juntos para lá, a forma como tratavam as pessoas. E as pessoas não reagiam, os angolanos não reagiam, e eu às vezes chegava ao pé deles e ouve lá, tu percebeste aquilo que ele disse, a maneira como ele falou contigo, e tu estás bem, achas que isso é normal? Isso não é normal, porque as pessoas estão completamente apagadas ou desligadas daquilo que são as nuances do racismo e a forma como ele se, de alguma forma, como ele vincula e como ele restringe as pessoas, e isso é muito evidente, e a mim indignou-me bastante, e eu fiquei muito com aquela sensação de que estas pessoas continuam a divinizar o branco. E é mesmo, há uma divinização do branco. Por exemplo, se eu tiver uma fila no banco e outra pessoa branca estiver atrás de mim, eles vão chamar essa pessoa para ir passar à frente. Era o que estavas a dizer, continua a ser uma sociedade profundamente colonial, e numa sociedade profundamente colonial há o colono e há o colonizado, não é? E o português continua a ser visto como o patrão, não é? E ele é que sabe. Mesmo dentro do jornal, eu não sei se te recordas, por um lado por eu ser mulher,
mas por outro também porque eu tinha colegas também portugueses brancos a trabalharem connosco, eu dizia alguma coisa e eles depois iam por trás confirmar com essa pessoa branca, homem, português. Quer dizer, é uma coisa que é difícil, para mim indignou-me muito, claro. Perceber esta realidade e o quanto as pessoas estão completamente desarmadas e com a ideia de que de facto sabem mais do que nós, são superiores a nós, estão acima de nós. Mas como é que tu olhas para Portugal hoje à luz de todas estas aprendizagens que tu foste fazendo? Eu fico feliz porque se quando eu era criança não tinha esses mecanismos, não existiam esses mecanismos, porque eu ia para a escola, eu estava a dizer, saía de um bairro de Lata, ia para a escola e na rua chamavam a preta, e eu não conheço aquela pessoa, ou aquela criança, ou outra criança que me chamava aquilo do outro lado da rua. Ele não me conhece, eu não o conheço, tipo, eu não fiz nada, só estava a andar na rua. Exato. Então eu na altura era comer e calar, ou responder de acordo com aquilo que os meus pais diziam para responder. E respondia. Mas eu não tinha mecanismos, não havia ferramentas, não havia nada. Hoje eu fico feliz porque há uma luta, há um movimento que possibilitou isso para as pessoas, para as crianças de hoje terem esse mecanismo de defesa de uma forma mais institucional e também tornar as coisas mais difíceis, porque hoje em dia penso ou quero acreditar que este tipo de episódios que eu acabei de relatar, uma pessoa negra estar a passar na rua e estar a chamar ao preto ou preta, não aconteça, né? Acontece, vai para a tua terra, essas coisas, infelizmente. Pronto, sim. Utiliza-se outro tipo de palavra, mas que no fundo quer dizer. Infelizmente os insultos persistem e estão a tomar outras proporções, sobretudo pela ascensão da extrema-direita, e enfim, temos redes sociais hoje em dia, portanto se calhar há uma transferência do espaço, não é? de ataque. Não é? Mas infelizmente persiste, só que eu concordo com a leitura que estás a trazer, não é? Esta questão de hoje temos ferramentas e até temos vocabulário para ter conversas. Sim, exatamente. Sim, é diferente. E enquanto eu estava a escutar, vem-me sempre esta questão de que, ok, este olhar para o branco, este não responder, este aceitar, também está muito ligado ao sentimento de sobrevivência. Eu preciso de sobreviver. É esta pessoa muito provavelmente que vai pagar o meu ordenado, que me vai tirar esta ilusão, que me vai tirar deste lugar em que eu estou e, portanto, claro que está muito incutido, está muito presente. Não, e não é... As pessoas podem estar a ouvir e pensar, mas então eles são estúpidos, não percebem que isso já mudou e já acabou. Exato. Por isso é que já não faz sentido nenhum. Sim. Não, vamos lá à história e perceber como é que isso foi criado. Havia certificados de assimilação. Exato. E com esse certificado de assimilação em que dizia que eu sabia comer com garfo e faca e que sabia o hino, vestia fato e gravata, no meu caso não era fato e gravata, né? E que, sei lá, desfrizava o cabelo, whatever. Provavelmente sim, tenho que desfrizar o cabelo. Com esse certificado de assimilação eu tinha acesso a emprego, claro. Pronto. Dentro do nível que me era permitido. Tinha acesso à escola até determinado nível, mas já me permitia sair do lugar onde os meus pais, que eram indígenas, estavam. Então, sim, isso vem daí. Vem daí. Por isso trouxe esta parte, que é importante perceber o contexto, é importante contextualizar para quem nos está a ouvir também perceber. Sim, saber que existiam leis. O Estatuto do Indígena é uma lei. Sim. O certificado de assimilação é uma lei que vinha discriminar exatamente como é que as pessoas tinham que se comportar, quem é que tinha acesso a esse estatuto ou quem era considerado estatuto de indígena e como é que as pessoas tinham que se comportar. Então não é uma coisa que vem assim do nada. Eram as regras da sociedade incutidas pelo poder colonial na altura. E acho que também aqui é uma dimensão que é importante, porque as relações não são unilaterais, não é? E existe aqui também uma ocupação de espaço que continua a ser violenta da parte de muitos expatriados portugueses que chegam a Angola e que depois, numa posição hierarquicamente superior ao angolano,
também acabam por reproduzir uma série de comportamentos que eram aqueles que nós identificaríamos logo de caras como os tais do colono, portanto, que acha que os angolanos estão ali ao serviço. E nós, enfim, acho que é comum, a experiência que tivemos em Luanda, observamos isto muito, nomeadamente nos serviços, não é? Nos restaurantes, a forma como se tuteia, não é? Porque é uma coisa que não se faz cá. Portanto, dou este exemplo muito concreto. Nós vamos a um restaurante aqui, o que é normal, o que é a norma que está convencionada é nós dirigimos-nos a quem nos está a servir por você. Portanto, não vamos, tu traz cá isto não existe. Ou assobiar, que era uma coisa que eu achava horrível para se chamar os funcionários. E foi uma das coisas que me chocou, confesso, foi perceber esse desrespeito que é automático. Portanto, nem sequer vou dizer que houve ali um processo. Não, a pessoa descia, baixava no 4 de Fevereiro, como nós dizíamos, não é? E começava a comportar-se assim. É porque há todo um ambiente também propício a isso e há uma mentalidade que não mudou. Não mudou em Angola e não mudou em Portugal. Então, quando as pessoas descem no 4 de Fevereiro, eu gozo muito com uma amiga minha que trabalha no setor da distribuição alimentar. Anabela, beijinhos. Que ela fazia esse recrutamento de pessoas que vinham daqui para ir dar formação. Então, na distribuição alimentar, estamos a falar de pessoas que trabalham na charcutaria, trabalham na padaria, essas áreas. E bastava colocar o pezinho no solo luandense ou angolano, aquelas pessoas passavam a ser o doutor do pão, o doutor do chouriço, o doutor do fiambre. Automaticamente. Porque do ponto de vista de postura e de exigências, eram equiparadas a cargos de direção. Sim. E não é porque alguém nos disse enquanto eles lá estiveram. Era praticamente alguma coisa que eles assumiam. Não, eu agora vou para essa terra e eu tenho que ser o senhor. Eu estou acima de qualquer uma destas pessoas que moram aqui ou que vivem neste país. E estás-me a lembrar tantas conversas que tivemos. E tantas experiências que tive justamente lá. das exigências. As exigências chegavam... Bem, as pilhas para o comando de televisão. A pessoa com um salário astronómico não queria comprar pilhas. Eu lembro-me perfeitamente deste caso porque é ridículo. Sim, eu também trabalhei. Não queria comprar. Exato. Porque achava que a entidade patronal tinha a obrigação, porque ele é um português que vem de Portugal. E então tem de ter essas mordomias todas e mais algumas. Eu trabalhei num contexto também bastante internacional, com pessoas de vários países e observava esse tipo de comportamento também. Com outras nuances, mas observava. Mas eu acho que tem que ver com o ambiente que eles encontram, porque não há uma oposição a esse tipo de abusos. Lá está. Por isso é que eu digo, no início fazia muita confusão e achava aquilo ficava indignada com essa posição em que as pessoas se colocavam e a falta de resposta do outro lado. Tipo uma coisa muito pacífica, nem se apercebiam, parece que nem se apercebiam, que é mentira, apercebem-se. Só não querem lidar com confronto. Isso. Exatamente, não querem lidar com isso. E é uma prisão em que praticamente quase toda a sociedade angolana se encontra. Infelizmente. E que depois tem este reverso cá que também vivemos, não é? Também já tivemos várias conversas sobre isso, como depois uma elite angolana, em algum momento deste contexto histórico, também começou a ter um outro tipo de ascendência aqui em Portugal, que foi transitório, conforme bem observamos, porque entretanto esse tempo passou, não é? E não houve nenhuma mudança propriamente naquelas que são as relações entre Angola e Portugal. Portanto, não foram construídas ou reconstruídas a partir desse momento. Mas acho engraçado, e estou a trazer esta dimensão, porquê? Porque normalmente quando se fala nos angolanos, a nível destes países africanos, não é, de língua portuguesa, fala sempre na questão da arrogância. Pois é. Ainda recentemente apanhei um Uber e tinha um senhor a dizer-me que portanto, os Palop, tudo bem, espetacular, gente muito fixe, menos os angolanos. Os angolanos têm a mania. Existe muito esta ideia. Mas eu acho que é uma defesa, digamos assim, porque eu se projeto ou se vou ou coloco-me acima de ti é porque eu quero esconder alguma coisa dentro de mim que eu não quero que tu vejas. Então eu vou estar a lançar
luzes, barulho, fazer assim muita... Mostrar que tenho muito dinheiro, não é? Que era o que acontecia. E deixar que um pouco que as pessoas... E infelizmente em Portugal iludem-se. Pronto, há uma grande ilusão em relação ao dinheiro e o muito dinheiro que Angola tem. E deixam-se levar um pouco por esse tipo de... ou estereótipo que se criou, que os angolanos ajudaram a criar naturalmente, claro. E que alimentaram bem. Eu lembro-me que havia piadas de dizer pessoas que apanhavam táxi e depois diziam quer que pague com dinheiro ou com petróleo. Quer dizer, é ridículo, mas é... Demonstrações de poder, né? Estamos todos a lutar de uma forma ou de outra por espaços de poder, sejam eles quais forem. Verónica, fala-nos do projeto Futuros Criativos. Esse projeto não estou muito... Não? Tive uma participação muito breve. Ok. Eu trabalhei durante muito tempo na área cultural, logo a seguir a ter saído do Novo Jornal como diretora, e nessa altura eu tive contacto com vários artistas angolanos, trabalhei com galerias, e isso permitiu-me depois também fazer esse pequeno trabalho com Futuros Criativos. Sim. É que ficou online, então pois, quando se googla Verónica Pereira. Mas pronto, e também gostei do nome Futuros Criativos e pensei, o que é que significa para ti cuidar do futuro? Do meu futuro, muito. Significa muito. Do teu futuro, quando eu falo isso, parece-me uma pessoa egoísta, mas eu comecei por dizer que eu represento outras também como eu. Mas eu acho que é isso, é nós tratarmos do nosso futuro, de nós tratarmos dos nossos interesses, de nós tratarmos aquilo que faz sentido para nós. De reescrevermos aquilo que é a história ou experiências que nos antecederam. Mudarmos o ciclo das coisas. Então eu acho que é isso. A minha preocupação com o futuro tem que ver com criar as condições para que cada uma de nós consiga fazer isso. Ainda não conseguimos na totalidade, mas eu quero acreditar que estou a fazer alguma coisa para contribuir para isso. Mas pronto, do ponto de vista de futuro, sim, eu penso muito no meu futuro e penso muito nessa coisa de criar estas condições para que outros também possam... eu neste momento estou numa fase em que eu sou das mais velhas no mosaico. O que é horrível, porque eu só tenho 40 e poucos anos. E a maior parte deles tem 20 e poucos. Que giro, mas que giro ao mesmo tempo. Deve ser uma troca bem interessante. É uma troca e é também uma passagem de testemunho. Eu penso assim, eu não vou ficar lá para sempre e eles são futuro, não, eles são o presente e também têm essa missão de levar a instituição à frente. Então é muito de ter alguma tolerância da minha parte, porque também não é fácil lidar com estes jovens. Nada básico. Eu já não os entendo na totalidade. Mas eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Estávamos a ter uma conversa com o nosso convidado anterior e para mim eu estava a fazer uma série de perguntas, a dizer, eu quero navegar neste novo mundo, diz-me o que é isto, o que é aquilo. Então estava ali uma troca bem, bem interessante. Estávamos a falar de relacionamentos e uma série de coisas que agora também não interessa. Antes de entrarmos aqui para o estúdio de gravações. Exatamente. Querem ser aquelas curiosidades que nós temos, sobretudo a nível de relações, mas acho que ainda vamos ter um episódio sobre isso, não é? Temos que ter, porque eu estou curiosíssima. Eu quero perceber uma série de coisas e de nomes e de dinâmicas. Sim, há uma série de pacotes hoje em dia para a pessoa se relacionar. Pronto, então há subscrição premium e depois há outras categorias. Não, mas é muito... Deixa este teaser. Ok. Esse teaser não é? Coisa. Mas lá está, isso é o tipo de coisas que eu acho que são novas dinâmicas que estão eu não vou dizer estão a estragar, mas estão, de alguma forma, as relações entre nós mudaram muito. A desafiar-nos.
Não sei, estamos a perder muita coisa, estamos a perder contacto físico Também. com as pessoas. Aquela coisa de termos o telemóvel em que falamos, ok, já falei com esta pessoa, ou já mandei mensagens e já está. Pois, Não, e para mim ainda é muito estranho. Eu no outro dia dizia esse grupo, é a minha equipa, mini equipa que trabalha comigo, eu sou daquelas pessoas que deixam o telemóvel. E eles ficaram a olhar para mim, parece um ET. E eles, como assim deixas o telemóvel? Sim, eu vou almoçar, eu deixo o telemóvel, vou almoçar. Na minha hora de almoço eu não quero estar a fazer nada, só a comer. E eles ficam a olhar para mim tipo, não, eu levo o telemóvel para todo o E sítio. eu neste momento também estou a olhar para ti. Como assim vais almoçar sem o telemóvel? Vou chegar lá. Vou chegar lá. É um autocuidado maravilhoso. Também ainda não. Ainda não chegamos lá. Vou tentando. Não estivemos tantos anos em Luanda. Acho que é isso. Não, nós temos o- Wi-Fi. Olha, Não, eu sei que não tem a ver com isso. Não, estava a pensar é que se calhar a forma como Os o ritmo, tempos, o ritmo, exatamente, a velocidade, não é? sim. A questão do fruir com os dias Sim. é diferente. É diferente. É muito diferente. Eu quando volto a Luanda, o meu ritmo é diferente. Quando vou a Cabo Verde, então, quer dizer, eu entro num estado que eu noto perfeitamente mais relaxada, com a responsabilidade daquilo que vou lá fazer, mas sinto-me bem diferente. Os ambientes definem muita coisa. Verónica, vamos ter que continuar esta conversa no off, porque há aqui muitas curiosidades, mas o que é que ainda estás a aprender a aceitar? Aliás, o que é que estás a aprender a aceitar sobre ti? eu acho que tem muito que ver com a idade e esta fase de mudança. Eu sinto como sendo uma mudança física que já se evidencia, infelizmente. Temos que ter também aqui um episódio Sobre isso. Sim. Dizemos o nome? Eu acho que sim. Menopausa? Ainda Pré. não. Sim, Pré. ainda não. A pré. Mas Eu acho que é importante falarmos sobre é isso. algo que está já em pensamento e como é que vai ser e o que é que eu tenho, Como preparar? como me preparar para isso. Então essa mudança física também condiciona uma série de outras, ou irá proporcionar outras mudanças que tenham que ver com até mesmo com o espaço onde eu vivo neste momento. Então eu diria que sim, que eu estou a aprender a aceitar estas mudanças que não são fáceis. Quer dizer, sabem que eu vivo num país com a idade que eu tenho, eu já sou idosa. Sim. Não te rias, já me Não, deram não. prioridade na caixa de supermercado. Não, estás a falar sério? Sim. Saudades, E eu perguntei, saudades de Luanda. não é porque eu tenha percebido mal. Eu perguntei, eu disse, mas está-me a chamar porquê? E ela disse, tem mais de 40 anos. Eu, sim, então pronto. Aqui, quando eu voltar a Luanda, vou-me colocar na... Tu não tens ido ao supermercado. Eu não vou a Luanda agora há um ano, por aí. Pois. E quando foste as últimas vezes, não foste ao supermercado. Portanto, cá para mim, foste. Olha, estás a safar então. Mas eu diria que sim, tem que ver com isto de aceitar as mudanças, as transformações da idade. E acho que tenho aceitado bastante bem, já com uma noção, por exemplo, os cabelos brancos, nunca pintei. Quer dizer, quando eles começaram a aparecer, nunca pintei. Antes pintava. Mas muito também começaram a aparecer mais na altura do Covid. E depois foi muito de olhar para mim e começar esse trabalho de aceitar-me e ver e gostar de ver aquilo que eu estava a ver à minha frente. E acho que eu estou a aprender a passar para a meia-idade, não é meia-idade? Para uma outra fase da vida. Exatamente. Uma outra fase da vida. Verónica, muito obrigada pelo teu tempo e por tanto que entregaste nesta conversa. Grata, olha que saudades do nosso mofete no quintal da tia Guida. Ouve lá, agora bateu-me assim uma vontade. Temos que lá ir. Temos de lá ir. Ou então o próximo encontro também pode ser. Sim, na Beira ou Maputo. Bora, Moçambique. Olha, não me importa.
certeza. Não me importa. Paula Cardoso. É só para dizer que Moçambique é o melhor país do mundo, está bem? Moçambique, Cabo Verde, Angola, Santo Tomé, Guiné. Portugal. Portugal também. Portugal também. Eu gosto muito de Portugal. Sim, Também, adoro. também. Especialmente Lisboa. Amo Lisboa. E eu adoro Lisboa, mas também adoro a Margem Sul. Também sou da Seixal. Margem Sul, nasci em Alhos Vedros, portanto não posso. Sou da Moita. A minha parte também está lá. E estamos aqui exatamente para criar mais consciência, para humanizarmos cada história e para quem nos está a ouvir perceber e também ganhar conhecimento sobre vários termos que nós utilizamos aqui que não se faz a menor ideia porque infelizmente na escola não se aborda como se deveria abordar. Grata. Obrigada também. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.